Boa noite, igreja, a graça e a paz do nosso Senhor. É bom estar aqui junto com cada um dos irmãos em mais um momento de devocional, onde temos essa oportunidade maravilhosa de poder compartilhar da palavra do Senhor e poder, de igual modo, dedicar nossas vidas, nossos corações e dedicar principalmente um momento ao Senhor para render graças a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele tem sido em nossas vidas. Nossa série, nosso estudo de hoje, nossa devocional de hoje, ela se baseia, como vem se baseando os últimos devocionais do Noite da Esperança, na pregação de domingo e também no tema do nosso Café com Palavra que a gente tem na igreja todos os domingos. No caso desse mês, o tema é o Espírito Santo, o Santo Espírito de Deus. E hoje, propriamente, o Espírito Santo e concebendo a justiça, concedendo a nós a justiça. É interessante a gente olhar para esse tema com uma visão bem aberta do que é justiça, porque vou conversar um pouco mais com vocês sobre isso, mas acredito que a nossa visão de justiça talvez seja um pouco reduzida demais para aquilo que realmente significa justiça. E para a gente poder dar andamento na devocional de hoje, eu gostaria de ler com cada um dos irmãos o texto de João 16. Eu vou ler o trecho do versículo 4 até o versículo 11. Mas estou falando essas coisas para que, quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isso para vocês. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta, para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Nesse texto, a gente vê claramente que é um dos textos onde Jesus já começa a sua despedida e mostrando um pouco de tudo aquilo que vai acontecer assim que ele for crucificado, assim que ele deixar o mundo, como tudo ficará depois, enfim. Temos na Bíblia vários textos onde Jesus ele diz um pouco mais de como vai ficar a vida do cristão assim que ele voltar aos céus. E como ele diz aqui, nunca mais voltar, Quando ele diz nunca mais voltar, é justamente na figura corpórea, na figura humana de Cristo, nunca mais veremos Cristo como os discípulos viram, como as pessoas daquela época viram, um ser humano como nós. Quando ele voltar, veremos ele como Deus, e já algumas coisas serão diferentes, Uma dessas coisas que Jesus deixa claro é com relação ao agir do Espírito Santo. Nessa tradução, a gente tem o Espírito Santo sendo tratado como Consolador. Mas é interessante que em outras traduções, o Espírito Santo ele é tratado como advogado. E é muito legal a gente trazer à tona esse quesito do advogado, porque a gente começa a entender melhor o que Cristo quer dizer com relação à justiça, Bom, primeiramente, antes de tudo, Cristo ele diz da justiça com relação ao pecado. Então a justiça, ela é algo que é contrário ao pecado. A gente percebe isso claramente quando o versículo 9, ele diz que do pecado porque eles não creem em mim. Ou seja, aqui ele deixa claro que o pecado, ele está com aqueles que não creram em Cristo. E isso será explícito assim que o Espírito Santo começar a atuar. Logo, a justiça habitará naqueles que estão com Cristo, que creram nele e que receberam o Santo Espírito de Deus. Esse é o primeiro ponto que a gente pode colocar sobre a justiça, sobre o que é justiça e o que ela vai representando nesse texto.
O segundo ponto que a gente coloca sobre o que é justiça, a gente encontra no versículo 10. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Lendo um pouco mais esse texto e vendo outras passagens onde a gente tem esse termo advogado que eu comentei antes sendo aplicado, a gente consegue fazer uma relação com o que é o advogado no nosso parâmetro e no sentido que o Senhor tem dito aqui, que também se relaciona com o termo consolador, que a gente viu nessa tradução. O advogado, ele nada mais é do que aquele que é conhecedor das leis e que, principalmente, ele faz uma intermediação. Ele toma o lugar de alguém, ou melhor, ele representa alguém. Então, quando a gente tem a visão do Santo Espírito como advogado, é justamente essa visão de que ele se torna nosso representante. E daí a gente entende a questão da justiça e também do Consolador, porque tendo nós o Santo Espírito enviado por Cristo, que nos representa, que nos consola, sendo nosso Consolador, logo a figura de Cristo já deixa de exercer esse papel e agora o Santo Espírito de Deus exerce esse papel, assim como exerceu quando Jesus estava aqui. E é aí onde a gente percebe mais uma das jogadas de Jesus com relação à figura corpórea dele, né? Sempre foi o Santo Espírito de Deus atuando no consolo das pessoas e na representação das pessoas. Porém, o que era visto era a figura corpórea de Cristo. Já não mais vemos a figura corpórea de Cristo, mas temos o Santo Espírito, que é o mesmo que atuava em Jesus e que permanece atuando dentro de nós. E o terceiro ponto da justiça, a gente percebe justamente no versículo 11, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. A gente sabe por diversos trechos da Bíblia que o príncipe desse mundo, quando a Bíblia fala a respeito disso, ela se refere justamente ao diabo, né? E quando a gente vê que o Espírito Santo trará o juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado, logo a gente subentende, então, que o juízo ele também vem a ter, a justiça ela vem a ter também a nossa visão contemporânea de juízo e de sentença para aqueles que praticaram mal e foram contra a lei. Então, esses são os 3 pontos que a gente pode elencar que Jesus traz acerca da justiça que o Espírito Santo trará a nós. Ou seja, justiça ao pecador, que creu nele, justiça como forma de juízo, né? E também a justiça como forma de conforto, como forma de consolo, que é o principal que ele quer trazer nesse texto, né? De que mesmo que ele, em figura corpórea, tenha subido aos céus, o seu Espírito, que sempre atuou desde aquele momento e que permanece atuando, ele está ao nosso lado e estará sempre ao nosso redor e podemos contar com ele para que possamos seguir dia após dia, dia após dia. Esse é um texto muito bonito e principalmente gratificante, porque a gente percebe que Jesus ele vê o quão abalados os discípulos estão com tudo que vem acontecendo e com tudo que ainda vai acontecer. Eles estão confusos, estão pensativos, não sabem o que fazer quando Jesus for embora. E Cristo ele traz esse conforto de que o Santo Espírito estará com eles e que o Santo Espírito de Deus vai lidar com todas as questões que Cristo já lidava naquele momento. Então, não ficou nenhuma lacuna sem ser preenchida, não ficou nenhuma ponta solta, não ficou nada jogado para trás. Cristo ele sobe aos céus, mas ele deixa a nós o Santo Espírito, que atua em nós, assim como Cristo atuou anteriormente. E é muito importante que a gente traga isso como uma palavra para dentro dos nossos corações, como forma de pensarmos em como agir conforme a justiça de Deus. A partir dessas definições de justiça que eu trouxe, a gente percebe que devemos agir com justiça quando cremos em Deus e reconhecemos o pecado que temos cometido. Esse é o primeiro ponto
Segundo ponto é que temos que exercer, ser justos, ter obras de justiça, quando percebemos que o nosso caminhar tem falhado e que precisamos de alguém que interceda por nós, alguém que seja o nosso advogado, que é o Santo Espírito de Deus que intercede por nós. E precisamos também reconhecer que o juízo de Deus ele está sendo posto em prática e que precisamos ter muita cautela naquilo que fazemos, naquilo que vamos fazer, porque o juízo é certo e ele faz parte da justiça de Deus. Então são vários pontos que a gente pega e começa a entender um pouco melhor de como devemos agir como cristãos e como seres que possuem o Santo Espírito operando dentro de cada um de nós. Eu gostaria de pedir a cada um dos irmãos que façam essa reflexão durante não só esse momento, mas também durante o seu dia a dia, durante a manhã, durante os momentos de descanso, durante os momentos de devocional. Comece a ver o Santo Espírito de Deus como um advogado, porque nós como cristãos, principalmente nós que estamos em uma tradição reformada, uma igreja tradicional, é muito difícil para a gente avaliar o que é obra do Santo Espírito de Deus e o que não é obra do Santo Espírito de Deus. Geralmente a gente acaba deixando de colocar nas mãos do Espírito Santo aquilo que é de origem dele e aquilo que ele representa dentro do reino de Deus, dentro da Trindade. A gente esquece que o Santo Espírito ele é tão Deus quanto Deus Pai e Deus Filho. Embora na Trindade a gente fale Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade ela não tem ordem. O Deus que é o Deus Pai também é o Deus Filho, também é o Deus Espírito Santo. Então nós precisamos ter o temor com o Espírito Santo tamanho quanto a gente tem com Cristo e quanto a gente tem com o Pai. A gente tem enorme respeito pelas duas primeiras figuras, do Pai e do Filho, mas talvez com o Espírito Santo a gente deixe um pouco as coisas de lado. A gente não tem tanto entendimento de como ele age dentro de nós. E esse é um dos textos que deixa claro que o Espírito Santo ele age dentro de nós nas menores coisas e ele age com justiça. Então, quando nos sentimos mais deprimidos, quando nos sentimos sujos, quando nos sentimos podres dentro do pecado, quando nos sentimos presos, quando nos sentimos de diversas formas pareçam imundas, né? Quem atua para nos confortar e para ser nosso mediador é o Espírito Santo. É ele que intercede por nós e como um advogado nos representa no tribunal, né? É ele que esteve o caminho todo com Jesus, é ele que atuou no Antigo Testamento de diversas maneiras, é ele que faz parte de toda a história humana, assim como o Pai e o Filho tiveram sua atuação. Muito importante que a gente tenha esse reconhecimento do Santo Espírito e venha dar o valor que ele tem e que ele merece, assim como o restante da Trindade, né? Eu gostaria de deixar isso bem enfatizado, porque eu lembro que principalmente quando eu era criança, até mesmo no período da adolescência, eu tinha muita dificuldade em entender quem o Espírito Santo realmente representava. E esse aqui é um tipo de texto que deixa claro o que ele representa e o quanto ele representa para nós, e o quanto é importante a gente reconhecer que ele é o provedor da justiça e é aquele que aplica a palavra de Deus, que é a justiça. Gostaria de trazer essa palavra a cada um dos irmãos, espero que possamos juntos refletir dentro dessa palavra e levar ela para dentro dos nossos corações até a próxima reflexão, e que possamos dessa forma ir acumulando aprendizados para que possamos viver nossa vida de maneira mais tranquila e principalmente dedicando momentos de louvor, adoração e gratidão ao Senhor. Amém?